edificado, todo mover do Espírito Santo no meio do seu povo. Que alegria, irmãos. A gente gostaria que o tempo passasse mais devagar nesse período de retiro, né? Temos falado algumas coisas aqui importantes e, se Deus permitir, na parte da tarde, amanhã vamos entrar mais na parte da proclamação em si. Mas como é importante nós sermos completamente curados e restaurados para restaurar, salvos para salvar, como Paulo disse, conquistados para conquistar. E assim a gente poder, com graça, com poder, se não impedimento, nenhuma barreira, o Espírito Santo fluir através de cada um de nós. Falamos sobre a nossa identidade, a transformação que vem pela revelação, o pecado da mornidão, o ciúme do espírito, que é uma armadilha que o diabo tem usado pela contaminação da mente, as coisas do mundo para levar a igreja para um estado de mornidão. Mas tem outra coisa que também o diabo tem usado para paralisar o povo de Deus, para levar para um estado de mornidão. E hoje nós vamos ver isso, que é sobre como que o diabo tem atacado a questão da unidade. E o diabo, ele não cria, ele copia. E eu lembro do testemunho da Torre de Babel, onde o povo era um coração, uma só língua. E o que Deus usou para enfraquecer aquele conselho? O Senhor dá testemunho lá em Gênesis que não haveria limites para tudo que tentassem fazer por causa dessa unidade. Eles eram um, tinham uma linguagem. E o Senhor, ele traz divisão na comunicação, divide as línguas, um não entende o que o outro fala, e isso foi o que foi usado para dividir aquele conselho. E o diabo tenta copiar isso para enfraquecer o povo de Deus, e eu fico pensando, se aquele povo ímpio, com planos ímpios, por causa da unidade, não haveria limites para tudo que tentassem fazer, quanto mais o povo de Deus, unidos no Senhor, pelos projetos de Deus, também não haverá limites. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E uma das coisas que o diabo tem usado para causar essa divisão é algo que Deus tem me levado para as Escrituras para meditar, e eu queria meditar com vocês, que é sobre a amargura. Abra comigo a palavra de Deus em Efésios 4, 25. Nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Interessante, queridos, que o arrependimento não é parar. Eu menti, agora eu não minto mais. Lembra da conversão? Agora eu não só não minto mais, eu falo a verdade. É fazer o oposto. Somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não, para aí. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação. Olha, irmãos, como nós temos que aprender isso. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação. Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias,
E bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Queridos, eu creio que a amargura nasce no próprio Satanás, amargurado no seu coração, na sua essência. Em Apocalipse diz que ele cai como estrela em absinto e tudo que toca fica amargo. Por certo, queridos, um dos sentimentos que mais deve ter no inferno é a amargura. Nós vemos na tentação de Satanás esse envenenamento, sugerindo que Deus não era bom. E a resposta de Adão para Deus, para mim, reflete um coração amargurado, colocando a culpa em Deus. Em outras palavras, a mulher que me deste está com amargura. Lá em Deuteronômio, deixa eu só confirmar a referência. Deuteronômio 29, 18 e 19. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Olha que interessante, a palavra falando, linkando no mesmo texto idolatria com raiz de amargura. E eu creio que de fato há uma relação, porque o ídolo é a personificação numa imagem de algo que ficamos adorando, que ficamos contemplando, que ficamos obedecendo. E a amargura muitas vezes se levanta como um ídolo no coração e a pessoa fica presa naquela amargura, se remoendo e nutrindo de lá ódio, tristeza, e fica ali contemplando, e naquela cena, naquela situação. E eu quero lembrar alguns casos na palavra que eu creio que podem nos ajudar a discernir se em nosso coração não há alguma raiz de amargura. E eu lembro de Simão, o mágico, lá em Atos 8, o evangelho está sendo pregado, vem a perseguição sobre a igreja, eles são espalhados, Filipe vai pregando o evangelho e aí prega também em Samaria. E lá em Samaria, em Atos 8, versículo 9 e 10, tinha um homem, um mágico, chamado Simão. E a palavra diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E aí no versículo 13 diz que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Queridos, é muito perigoso quando alguém abraça a fé só por causa de milagres. Isso aconteceu com a minha família. Minha mãe era mística, envolvida com religiões. Ela tinha dentro de casa de candomblé.
Eu cresci vendo essa realidade espiritual, a idolatria da minha família, o envolvimento com trevas. Isso foi indo de mal a pior. E naquela época lá, minha mãe começou a ouvir falar a respeito do evangelho. E a minha irmã teve meningite e que foi subindo, e os médicos desenganaram a minha irmã, dizendo para minha mãe que era provável que ela tivesse no máximo 24 horas de vida. A minha mãe, mesmo estando em trevas, ela clamou ao nome de Jesus e buscou em Jesus o socorro de Deus. Ela primeiro pensou em tirar sua própria vida, mas ela olhou para mim, criança, e reconsiderou e orou ao Senhor. Tem um salmo que diz assim: clame a mim no dia da tua aflição, eu te ouvirei e tu me glorificarás. A minha irmã foi curada e hoje ela serve ao Senhor. Mas pasmem, queridos, mesmo com esse milagre, a minha mãe não se converteu. Nesse período, a minha mãe me disse o primeiro versículo que eu tenho recordação, que ela compartilhou da palavra. Tinha uma janela, assim, nós morávamos num apartamento, e ela disse assim: filho, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro versículo que eu vi. E a minha mãe, mesmo com aquela experiência, voltou a servir as trevas. Aí uma vez ela estava... Aí um tio meu virou pastor, irmão da minha mãe, ali se rompeu na minha família a maldição familiar, porque toda a minha família era envolvida com coisas erradas, era impressionante ver aquilo. Quando um tio meu virou pastor, se converteu ao Senhor, parece que a luz entrou na família. E um por um de todos foram se convertendo ao Senhor. E uma vez ele e um outro pastor foram visitar a minha mãe em Porto Alegre. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ele e outro pastor, numa cidade do interior, disse: nós temos uma conferência em Porto Alegre, vamos ficar num hotel. Aí meu tio: não, tem uma irmã minha lá, vamos para casa dela. E a minha mãe estava preparando uma galinha preta, chega 2 pastores. Eu brinco que a galinha só faltou botar um ovo. Aí naquela situação, os 2 pastores chegaram e viram que já tinha uma missão ali. A minha mãe foi lá fazer aquele trabalho de feitiçaria, eles orando, deu tudo errado, ela perdeu os elementos e ela já percebeu que Deus já estava colocando a mão. Os irmãos lá foram para a conferência, mas meu tio voltou porque ele viu que a minha família estava em destruição, em ruína. E ele foi para lá e ele começou a pregar o evangelho para minha mãe. Eu era criança, lembro da cena, estava no corredor espiando. E aí o meu tio disse assim, e a minha mãe chorando muito, e o meu tio disse: tu quer te entregar a Cristo? E a minha mãe: eu quero, é disso que eu preciso. Então lê esse texto para mim, abriu o texto de João, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha mãe pôs os olhos na palavra e não conseguiu ler. E ela voou para trás e se endemoniou. E eu me lembro, está gravado na minha retina, que aqueles demônios não conseguiam ficar em outra posição senão de joelhos. Mas pasmem, ainda assim minha mãe não se converteu. Como pode um coração tão duro? Essa é a minha família, irmãos. Tu não diz, né? É outra história, é outra pessoa. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Ele nunca desistiu de nós. Eu teria desistido de mim. Deus não desistiu de nós. Mas não foi milagre que conquistou nosso coração. Quando nós tivemos revelação de Jesus, aí sim o nosso coração se rendeu completamente. Era o que faltava. Claro que os milagres foram pavimentando, foram conquistando, foram quebrando, foram uma batalha espiritual grande. Mas não foi só milagres. Uma fé baseada apenas no milagre é uma fé frágil. A fé precisa estar na rocha Cristo Jesus. Não só no que Deus pode fazer, mas em quem Ele é, em Simão, o mágico.
Depois, talvez, se der tempo, eu entro em como a minha mãe de fato se converteu, mas eu não quero abrir um parênteses muito grande, senão depois não dá tempo para falar o que eu quero falar aqui. Ou senão depois os irmãos peçam para eu compartilhar e nas conversas eu compartilho melhor. Mas, resumindo, vimos Jesus e o nosso coração foi conquistado, fomos libertos. Mas Simão, então, estava com essa... extasiado pelo poder. Ele era um cara místico, atraído pelo misticismo. Então, nós vemos lá que, vendo os apóstolos que Samaria receber a palavra de Deus, está lá no versículo... nós vamos lá para o 18. Então, os apóstolos ali no desenrolar, eles veem que Samaria recebe a palavra de Deus, eles vão para lá e eles começam a orar. E aí o que acontece? As pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo. E aí, queridos, acontece uma coisa. Vendo, porém, Simão no versículo 18, estão me acompanhando? Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Imagina um novo convertido dizer um negócio desse para você. Eu quero esse poder de botar as mãos para as pessoas ser cheias do Espírito Santo. O que você diria? Olha que interessante, queridos. Como nós somos tomados de respeitos humanos muitas vezes. Mas nós temos que ter discernimento. E esses irmãos, elucidados pelo Espírito, Pedro olha para ele e diz o quê? Teu dinheiro, respondeu-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laste iniquidade. Olha que interessante, irmãos. Vamos parar para pensar juntos aqui. Simão era o centro das atenções daquela cidade. Agora ele abraçou a fé, ele viu que existe um verdadeiro poder, mas ele queria dividir a atenção com o Senhor. Ele queria que o verdadeiro poder se manifestasse, mas através dele. Ele estava em fel de amargura. Quantas vezes nós ficamos assim, irmãos? Quer que Deus se manifeste, mas que seja através de mim. Que eu seja reconhecido. Que eu seja lembrado. Irmãos, cuidado. A amargura muitas vezes leva as pessoas a querer reconhecimento por serem usados por Deus. O coração que devemos ter é de ficar satisfeito com Cristo sendo exaltado. Seja através do meu irmão, ou de outro irmão, ou de outra parte do corpo de Cristo. Às vezes ficamos orando para que Deus se derrame e se manifeste. Aí acontece lá com irmãos do outro bairro. E aí ficamos, puxa, se nós estamos orando aqui. Queridos, nós temos que nos alegrar com Cristo sendo exaltado. Paulo dizia assim, com isso me alegrarei, Cristo está sendo pregado. Agora, se é por motivações que eu não sei quais, aí é com Deus, irmãos. Mas nós devemos nos alegrar. Se através do meu irmão, glória a Deus. E se Deus me deu o privilégio de ser usado, toda a glória a Cristo Jesus. Não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Tenha obras em secreto. Dê esmolas que ninguém sabe, só tu e Deus. Não conta para ninguém.
Você tem isso, irmãos? Você faz questão de, com um testemunho, fazer questão de que eu estava junto lá. Cuida com isso. Pode ter mascarado um coração parecido com o de Simão. E eu creio que Pedro, pelo Espírito, diz para ele: tu estás em fel de amargura. Eu lembro também do jovem rico. Já é um destaque. Geralmente o cara é jovem e pobre, ou velho e rico. Agora, jovem e rico é raro. Tem um jovem rico e eu creio que ele ficou amargurado. Ela diz que ele saiu entristecido com o Senhor. E isso está lá em Marcos 10, 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre. Já começou errado, né? Deixou a bola picando. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ou como a gente diz lá no sul, desde guri. E Jesus, citando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, a verdade tem que ser dita em amor, mas o amor nunca pode nos impedir de dizer a verdade. Jesus, o amando, disse. E é interessante, queridos, porque talvez ele tivesse a expectativa que o Senhor fosse elogiá-lo pela sua boa conduta, boa moral, guardava os mandamentos. Jesus não contraria ele, mas o principal mandamento Jesus não falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força, alma, entendimento. Por que o Senhor não falou o principal mandamento? Porque era o que lhe faltava. Porque o amor implica em atitude prática, não é sentimento, não é palavra. E esse jovem vai entristecido. E eu fico pensando na minha própria vida, cuidando do meu próprio coração, para eu não ficar diante de Deus com um pensamento assim: Senhor, tu já pediu tanta coisa, isso aqui não. E nós temos determinadas áreas da nossa vida que nós não deixamos Jesus reinar. Não queremos abrir mão. O Senhor já está mostrando, já está me tocando no meu coração, mas a gente entrega para o Senhor e depois pede de volta com as duas mãos. O que o Senhor está nos pedindo? Será que nós vamos ficar entristecidos, agarrados, apegados? Queridos, quem pode contabilizar o quanto valeria o tesouro que o Senhor falou que ele teria na glória? É uma palavra forte: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Mas seguir Jesus, amados, é muito melhor, é muito maior. E ele vai embora entristecido. Cuida teu coração, meu irmão, para não dar as costas para o Senhor triste, achando que já está dando demais, já está se consagrando demais. Eu preciso ter um pouquinho de felicidade para mim. Quando o Zaqueu desce da árvore, que ele queria ver Jesus, quando ele disse: alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais, reparto até metade dos meus bens. Na verdade, ele deu tudo. Sem o Senhor pedir, era um rico também. O que o Senhor falou? Hoje houve salvação nessa casa. Tem um outro exemplo também de amargura, que é Noemi. Noemi, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu os bens, uma situação de muito aperto.
E aí lá em Ruth 1, 20 e 21 diz, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi transferiu para Deus a culpa de sua amargura, da sua situação presente. Eu, como disse para os irmãos, trabalhei com casas lares. Eu não consegui ler os prontuários daquelas crianças, pelo que sofreram. Era tanto sofrimento que eu não tinha estômago para olhar o antro da maldade do ser humano expressa com crianças. Como era complexo eles entenderem o perdão e serem curados da amargura. Como que Deus pode ter permitido aquela situação? Nós somos tentados a isso, irmãos. Mas nós temos que lembrar o que diz a palavra. Em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha no desdobramento da história de Noemi. Por trás daquilo que Deus permitiu. Lá em Ruth 4, 14 e 15 diz, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Ele é da linhagem do Messias. Era algo profético que transcendia aquele momento. Era uma linhagem celestial do Messias. Deus é tremendo, irmãos. Nós não enxergamos Deus está trabalhando. Nós podemos ver Jó. Jó também, não dá para botar todos os textos aqui que vão falando de amargura. Mas lá em Jó 7:11 diz, por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Imagina Jó, queridos, naquela situação difícil, de sofrimento, de dor, ele clama por um mediador. Ele não conseguia entender, mas quando o Senhor começa a mostrar para Jó, se revelar para Jó, conversar com Jó, lá em Jó 40, versículo 4, nós vemos a resposta humilde de Jó. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. E Jó 42, de 1 a 6, olha a cura de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Imagina Jó dizendo isso. Se tinha alguém que podia pensar que os planos de Deus foram frustrados, era Jó. Não tinha mais nada, nem saúde, nem filhos, nem bens. Mas Jó diz, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, e aqui está a cura, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A cura vem pela contemplação do Senhor. Ainda mais uma história. Vimos aqui algumas situações de amargura que transferimos para Deus, ou por causa de circunstâncias onde estávamos acostumados a ser o centro das atenções, e também nos amarguramos com Deus. Mas ainda tem uma outra história, que é a história do filho de Davi, Absalão. Ele teve sua irmã abusada pelo seu meio-irmão. E Absalão chama a sua irmã, que foi envergonhada, desprezada, para morar com ele. Ele disse que quando isso aconteceu, lá em 2 Samuel 13, 22,
Porém, Absalão não falou com Amnon, que foi o seu meio-irmão que abusou da sua irmã, nem mal nem bem. O cara que está amargurado fica assim. Mas olha só, porque odiava Amnon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Passaram-se 2 anos, o rei Davi não fez nada. Talvez Amnon ficasse esperando que o rei fizesse alguma coisa, ele só cirou, mas não fez nada. E Davi nem Amnon se deram conta da armadilha que Absalão estava tramando contra o seu irmão. E aí Absalão está tosqueando lá, pede para o rei liberar os filhos, eles vão, e Absalão mata Amnon. E qual é a reação do rei com aquilo? Ele persegue Absalão, que foge e fica 3 anos na casa do sogro em outro reino, provavelmente sendo mais alimentado com amargura, porque sua filha não tinha uma posição de destaque no reino. Depois, Joabe faz uma situação lá para trazer Absalão de volta para casa. E aí, o rei permite que Absalão volte para casa, depois de 3 anos. Mas olha a condição que o rei, seu pai, coloca. Está lá em 2 Samuel 14, 24. Disse o rei, torne para sua casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Imagina, o pai diz, pode voltar, mas não vai ver a minha face. Passam-se mais 2 anos. Absalão não aguenta. Ele vai lá e diz para Joabe, Joabe, eu não aguento mais, melhor era ter ficado onde eu estava. Eu quero ver a face do meu pai. E o rei permite. Eu creio que Absalão devia estar na expectativa. Agora nós vamos ter um diálogo. Absalão entra na sua presença e o rei não diz nada. Ele só dá um beijo, uma formalidade, e Absalão sai. E Absalão sai dali para tramar, usurpar o trono do rei. E ele sai pelas ruas clamando assim, lá em 2 Samuel 15, 13 e 4, Absalão dizendo para o povo, olha, tua causa é boa e reta. Todos os que tinham dívida, todos que tinham alguma situação para acertar, ele começou a ir para o meio dessa turma e dizer, olha, tua causa é boa e reta. Porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça, era o que o coração dele clamava. Que ele fosse ouvido, que fizesse justiça. Ele teve sua irmã abusada, e o pai não fez nada, não permitiu ver seu rosto. E aí Absalão dá um golpe de estado, usurpa o trono do rei, a ponto de o rei ter que sair sem rumo. Nessa situação, o rei volta, aí tem uma guerra entre eles, entre os soldados de Absalão e os soldados de Davi. Davi tinha dado uma ordem, por favor, não toquem no menino Absalão. E na batalha, Absalão fica preso pelos cabelos e a espada de Joabe transpassa Absalão. E depois que Absalão morre, o rei fica chorando, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Absalão é Absalom. Meu pai é paz. E morre tristemente Absalão. Eu queria chamar a atenção de que provavelmente, obviamente, Davi não tratou da raiz de amargura do seu filho. Queridos, nós não podemos tratar superficialmente as feridas dos nossos filhos.
Às vezes temos filhos que estão amargurados com Deus, conosco, com os irmãos, e nós não fazemos nada. Mas Deus quer que o coração dos pais se converta aos seus filhos, e o coração dos seus filhos se converta ao seu pai. A gente leu no contexto da amargura para não darmos lugar ao diabo. Eu creio que o diabo, através daquela raiz de amargura, deve ter ficado instigando Absalão. Um dos lugares que temos evangelizado é nas ruas. E nós fazíamos um encontro embaixo da ponte. E eu falava para os irmãos, aqueles moradores diziam assim, nós não vamos no encontro da igreja porque nós estamos sempre mal cheirosos, mal vestidos. E eu entendo a vergonha deles. E eu falava para os irmãos, vamos nos preparar para o encontro da igreja embaixo da ponte. Vamos tocar da melhor maneira, vamos pregar, vamos abraçar, vamos amar o encontro da igreja na rua. E queridos, a grande maioria, para não dizer 100%, estão lá por raízes de amargura. Eu lembro de um homem que ele levantava todos os dias 6 da manhã, parava de trabalhar 8 da noite com seu carrinho, juntando papelão, juntando garrafa PET e tudo mais, e ele tinha tudo organizadinho embaixo da ponte, era tudo ordenado, e eu olhava para ele, querido, isso não condiz com quem tu é, porque você está na rua. Eu me desgastei, me desgostei da vida. Minha mulher me traiu, me abandonou, e eu estou amargurado, triste, depressivo. Os filhos iam lá embaixo da ponte ver ele, honravam ele, era um homem de honra, e estava lá naquela situação. E eu fiquei pensando, a que ponto pode chegar a destruição de uma pessoa não ser tratada na raiz de amargura? Quando o Senhor começa o sermão profético em Mateus 24, diz que muitos vão se escandalizar, odiar, lá em Mateus 24, 9 a 12, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão te escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Escandalizar é também ofender. E diz que muitos vão ofender uns aos outros. E a palavra diz em Provérbios 18, 19, que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo forte. Queridos, a ferida daqueles que estão mais perto e de quem nós mais amamos são a que mais nos machucam. Lá em Salmos 55, 12 a 14, diz assim, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Quantos irmãos estão assim? Ofendidos, entristecidos, amargurados, não tratados com os companheiros, com os irmãos. E aí vão ficando com uma igreja Laodiceia, como se estivesse tudo bem. Estou entrando na reunião, boto um sorriso no rosto, boto uma roupa, sei como me comportar, como proceder. Mas lá no íntimo se esconde uma amargura que não me leva a olhar para o meu irmão com consideração, com amor, com gratidão a Deus. Achamos que está tudo bem quando na verdade não está. O ouro, quanto mais impurezas em metais, mais duro ele fica. Mais puro, mais maleável. E a palavra diz que há o esfriamento do amor. E o amor ali, em Mateus, é ágape. E quem é que tem um amor ágape, irmãos? É a igreja do Senhor. Diz que o amor se esfriará e eu creio que a ofensa, a amargura acolhida no coração nos leva a um esfriamento do amor.
Nós ficamos suscetíveis a enganos. Fala ali que surgirão muitos, só é a tônica do Senhor é o engano no final dos tempos. Você sabe como é que o leão casta? O leão não vai na manada, ele vai no doente que fica para trás. Nas savanas, quando vão lá, dependendo de qual parte for, eles já dão uma orientação para tu não sair correndo apartar do bando, porque tu tá mais seguro com todo mundo junto. Tudo que corre é comida pro leão. E a palavra diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Quando vamos saindo, nos apartando, ficamos suscetíveis a um engano. Ainda mais nos nossos dias, queridos, eu quero fazer um alerta para os irmãos. Tomem cuidado com a internet. Antigamente tinha um conselho que entrou em desuso. Olha, se bater alguém na tua porta querendo ensinar a Bíblia, se tu não conhece, não abra a porta. Hoje entra na mente dos irmãos tudo que é tipo de ensino. E a palavra fala, quando fala de falsos profetas, diz que pelos seus frutos os conhecereis, não pelo que dizem. Muitos ensinam segundo a exatidão da letra, mas têm uma vida totalmente diferente do que pregam e nos colocamos expostos a isso. Em vez de se colocar sujeito a irmãos que vocês conhecem a vida, como os queridos pastores aqui, que há décadas servem a Deus, são fiéis às suas esposas, são fiéis a Deus. E aí vamos montando uma frase, uma fé que eu chamo uma fé Frankenstein. Sobre esse assunto, tal pregador. Sobre esse outro assunto, tal pregador. Sobre aquele assunto, aquilo. E eu monto uma fé diferente. Tome cuidado com isso, queridos. São tempos de enganos. Hebreus 12, 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, tem uma diferença entre culpa e raiz de amargura. Culpa é o que sentimos quando pecamos. Amargura é o sentimento que temos quando alguém peca contra nós ou achamos que alguém peca contra nós. Vou repetir. O peso de culpa é o que sentimos quando pecamos. O Espírito Santo toca na nossa consciência, ministra arrependimento e nós vamos e nos arrependemos. A amargura é quando outros pecam contra mim ou eu acho que pecaram contra mim, que nem sempre de fato pecaram, mas a raiz brota. E uma das formas como essa raiz contamina muitos é pela maledicência. Para mim, é a grande forma de contaminação no corpo de Cristo é a maledicência. Lá em 1 Timóteo 3,13 diz: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E também em 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Calúnia e difamação, não maldizentes. Tanto é essa palavra quanto a outra nesses dois textos, no original é diábolo. Diábolos. Quando nós vamos praticando a maledicência, nós estamos nos identificando com o diabo. Cuida com a maledicência. Lá em casa, meus irmãos, eu e a minha esposa amarramos nossa língua, mas nós não falamos mal dos irmãos. Às vezes, quando começa um assunto, a gente já se corta. Nós não permitimos entrar na nossa casa maledicência. E às vezes,
O casal se dá liberdade de ficar falando mal dos irmãos, mal da pregação, mal do louvor, mal da estrutura, e os filhos vão ouvindo, vão absorvendo. Daqui a pouco nós não entendemos porque nossos filhos não querem mais estar na igreja. Isso não é nem um tiro no pé, é um tiro na cabeça, irmãos. O Senhor nos livre da maledicência. A palavra diz em Tito 3:2, não difamem a ninguém. Em Lucas 6:27, é a coisa mais radical, revolucionária da história, mostrando o coração do Senhor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos... Tem alguém falando mal de você? Fala bem dele. Tem alguém que tu descobriu que está te difamando, falando mal de você, o que a palavra diz? Fala bem dele. Isso ecoa o que está lá em Romanos 12. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Dá um amém aí, irmão. Aleluia! Vamos praticar isso. E vocês podem ter certeza que vocês vão estar adorando e glorificando ao Senhor. Amém? Aleluia! Mas qual é a cura da amargura, irmãos? Tem um texto no Antigo Testamento que para mim reflete a maneira como Deus cura a amargura. Para mim isso aqui é profético, irmãos. Porque toda palavra aponta para Cristo. Eu lembro quando o Senhor diz assim, examinai as Escrituras porque julgais nela ter a vida eterna. Mas elas mesmas que falam de mim. Ele é o centro de todas as coisas. Abram comigo em Êxodo 15. Vamos ler esse texto pensando em Jesus. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. O povo de Israel estava no deserto, vagando. E olha só, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, ele os provou e disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Tinham águas amargas. Moisés clama a Deus e o Senhor mostra uma árvore. Essa árvore é cortada e lançada na amargura, e a amargura se torna doce. É a minha história, irmãos, é a tua história. Quem é a árvore da vida, que é a videira verdadeira, Cristo Jesus. Mas era um rio de amargura, não é, irmãos? Agora está aqui o mel. E esse mel, essa doçura, não vem de nós. Ontem nós estávamos falando com uma irmã aqui, e nós estávamos dizendo para ela, querida, isso é de Jesus, não tem a ver conosco, não tem a ver conosco, não tem a ver conosco. Essa árvore foi lançada na nossa amargura. Essa árvore representa Cristo Jesus. Como que eu posso identificar uma raiz de amargura em meu coração? Uma boa forma é pensar se eu fico relembrando. Geralmente a amargura leva a pessoa a lembrar de detalhes. Lembro dos detalhes. E a palavra diz que perturba. Te perturba aquela situação.
é muito provável que você tenha raiz de amargura. Você consegue olhar para aquela situação em perdão, em amor, até em gratidão de saber que você foi livre, perdoado, e tu pode perdoar, ou tu fica lá com aquele sentimento de que a pessoa te deve satisfação, te deve pedido de perdão, ela tem que se humilhar para poder perdoar. Será que o perdão ele é condicionado ao arrependimento do outro? Olhemos para Jesus. Ele é o nosso modelo. Jesus foi traído, foi abandonado, maltratado. E queridos, o primeiro brado de Cristo na cruz sobre o sofrimento mais atroz. A palavra diz que veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus chorou sobre Jerusalém perdida. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta seus pintinhos, vocês não quiseram. Em verdade, eu digo para vocês que não me vereis mais até que venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E eles botaram uma placa para vergonha o rei dos judeus, o Messias que veio para eles, o rei prometido que veio no seu povo amado, estava ali crucificado. E o primeiro brado que sai de Jesus não é juiz, Deus, por que tu fez isso? Tu foste injusto. O primeiro brado de Jesus na cruz é Pai, Pai, Pai. E vem uma doce intercessão. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Senhor. A cruz, irmãos, representa o perdão imerecido de Deus. A cruz representa o amor para com aqueles que não estavam arrependidos. A graça de Deus sobre aqueles que não merecem o perdão. A cruz e somente a cruz pode curar a amargura. A cruz precisa ser erguida no teu coração para que a amargura seja completamente arrancada pela sua raiz. E é sobre isso que fala o credor incompassivo, que ele devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos, cada talento valia 6.000 denários. Em cotações atuais, variava de 8 a 20 bilhões. Era uma dívida astronômica impagável. Era a nossa dívida. E aquele servo foi perdoado, porém chega um conservo que devia 300 denários. E aqueles 300 denários era uma conta rasa. E ele não quis perdoar. E ele foi lançado no inferno, porque ele não quis perdoar. Como que nós podemos perdoar, irmãos? Na revelação do perdão de Deus por nós. Quando eu enxergo que eu sou o cara que tinha uma dívida milionária, impagável, eu não vou conseguir pagar as dívidas menores. A palavra diz em Efésios 2:14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por meio dela a inimizade. A aliança da graça não é um alvará de isenção à tribulação. Muitas irmãs aqui não seriam tão santas, tão doces, tão amáveis, se elas não tivessem sido provadas
pelos ventos das tribulações, das angústias, das lutas, que fizeram elas a se enraizar mais firme na graça do Senhor. Muitos irmãos, da mesma maneira, cresceram em maturidade, homens de Deus que são. Muitas vezes nós queremos dar para os nossos filhos tudo que não tivemos, sem nos darmos conta que as coisas que nós não tivemos nos tornaram os homens que nós somos. E Deus está nos cuidando. Tem um testemunho de um irmão chamado Smith Wigglesworth, usado tremendamente pelo Espírito Santo em curas, em milagres, em restauração, de alcançar muitas vidas. Esse homem tinha aversão ao Evangelho. Esse homem perseguia sua esposa por causa da fé dela. E uma vez, ele falou para ela, se você for hoje lá no encontro, lá naquele grupo, eu vou trancar a porta e você vai ficar do lado de fora. E ela, mesmo assim, foi estar com a igreja, foi estar com os irmãos. E ela voltou para casa. Quando ela voltou, a porta estava trancada. E ela dormiu na escada, do lado de fora, e estava nevando. Como um cachorro, dormiu do lado de fora. No outro dia, o seu marido abriu a porta, viu ela jogada, ela se levantou. E ela disse assim, amor, que bom que você abriu a porta. Eu tenho que preparar seu café, tenho que fazer a tua marmita. Eu quero cuidar de você. Aquele homem olhou para ela e disse assim, quem você é? Não tem arma mais poderosa do que o amor do Senhor. Em vez de se entregar à raiz de amargura, ela fez como Jesus, que quando ultrajado não revidava com um traje, mas entregava-se àquele que julga retamente todas as coisas. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, tu vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Coloca brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Cada vez em que tu é injustiçado, pisado, maltratado, e tu age com amor, há uma brasa viva lançada sobre o teu chefe, sobre aquele colega que te importuna, sobre aquele teu filho rebelde que te desafia, sobre o teu cônjuge que muitas vezes te trata mal. Eu queria encerrar essa primeira parte lembrando do clamor do nosso Senhor com relação à igreja. Em João 17, 20 e 23, esses 3 versículos, diz assim, esse é o clamor do nosso Senhor, desejo, expressão do coração dele. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Somos nós, irmãos. O Senhor está dizendo, eu não rogo somente por esses, mas por todos os que vierem a crer em mim. Eu, você, estamos nessa intercessão do Senhor. E ele diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Queridos, nós falamos, o tema é proclamação, vamos falar sobre proclamação, mas para que o mundo creia, para que o mundo conheça esse amor de Deus, nós precisamos ser um. Pedro, quando pede para aumentar a fé, não era próprio, era milagre. Pedro, quando pede para aumentar a fé, o contexto é quando o Senhor diz assim, tem que perdoar até 70 vezes 7 num dia. Aí Pedro diz, Senhor, aumenta a minha fé.
Que o Senhor restaure o teu coração. Quem é curado da raiz de amargura fica satisfeito, não fica ansioso, preocupado, perturbado. O Senhor quer te livrar de toda perturbação. Para ser curado da raiz de amargura, olha para a cruz de Cristo. Olha para o nosso bendito Senhor que deu sua vida, pagando tua dívida impagável, te perdoando sem merecer. E agora Ele espera que você faça o mesmo do íntimo do teu coração, para que tu possa orar, dizendo também como o próprio Senhor ensinou: perdoa os seus pecados, como eu também perdoo os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que pecam contra mim. Você está pedindo para Deus te perdoar, como tu perdoa. Se do íntimo tu perdoar, o Senhor vai te pagar na mesma medida e transbordar no perdão dele sobre nós. Esse é a vontade do Senhor. Se você tem tido raiz de amargura, eu quero orar com você. Isso não é normal no povo de Deus. Deus quer arrancar, para que pare toda a contaminação, para que cesse no meio do seu povo a divisão, a indiferença. E o Senhor restaure cada família, cada matrimônio, cada relacionamento no seu corpo, para que possamos ser um corpo unidos, pelo auxílio de toda junta e ligamento, crescendo o crescimento que procede de Deus. E aí nós não vamos mais ser como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, mas juntos vamos seguir a verdade em amor. E eu encerro com uma corrida que eu vi, uma corrida como se fosse uma Paralimpíada. E eram os meninos de muleta, e deram a largada e aqueles meninos saíram de muleta. Era uma corrida. E eles saíram assim de muleta e um deles, no afã de querer ganhar, tropeçou e caiu. E no que ele caiu, ele não conseguia levantar. E ele começou a chorar. Um por um, daqueles meninos foram parando e olharam para trás. Eles voltaram, ergueram o que estava caído e passaram juntos a linha de chegada. O Senhor falou comigo: é assim que vocês vão chegar naquele grande dia diante de mim, sem deixar nenhum para trás, juntos, abraçados. E eu lembrei de um cântico que fala que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. E diz, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar